Mais uma vez, Olá, mais uma vez. Obrigado pelo teu convite. Sempre. Sem dúvida, é sempre um prazer estar aqui contigo e divulgar um espaço onde tu, todas as semanas, vais divulgando a música e a poesia e essas coisas. Exatamente, tudo aquilo que é arte, não é? Que a gente diz que é arte. Muito bem, olha, do livro 69 razões para não se apaixonar por um poeta, a 50 voltas ao sol. Que mudanças ocorreram nessa tua escrita? Bem, em primeiro lugar, há que dizer que isto faz parte de todo um processo que iniciou em 2014, quando eu comecei a escrever. Assim, como dizer, quando eu enveredei pelo caminho da poesia e pelas edições. Este é um processo de continuidade, não é? Um processo de continuidade. Sabes que como eu te disse, durante o ano de 2014 eu fui publicando no Facebook um poema por dia. Fiquei com muitos poemas. E aí foi construindo. Foi feita a construção e aí tu pensaste mesmo, opa, tenho que fazer um livro sobre isto. Sim. Depois de ter havido aquela quase imposição das pessoas que me seguiam no Facebook para que eu fizesse a edição do primeiro livro, foram 300 e tal dias, foi um ano a escrever e a publicar. E é claro que fiquei com muita coisa em carteira que não saiu. Senão seria uma enciclopédia já. Que não saiu no primeiro livro. E é claro que depois da boa recepção do primeiro livro, as pessoas que me compraram um livro, aquelas que descobriram a minha poesia, queriam também aquela continuidade. Sim, continuaram a querer que eu editasse mais coisas, continuaram a dizer que soube pouco, e apesar do livro, até o primeiro 69 razões, ser um livro já grande para poesia. Não é? Para poesia, certo. Sim, tínhamos ali 69 poemas. Mas de forma pessoal até posso dizer que se lê muito bem. Muito bem. Eu acho que até para livro de poesia está muito bem feito. Sim, eu tenho amigos que me disseram que leram o livro. Não é aquela coisa chata que tu dizes assim, num dia, leram num dia. Exato. Os poemas leem-se bem e são satisfatórios para as pessoas que pelo menos grande parte das pessoas, aliás, quase todas as pessoas que me adquiriram o livro, deram um bom feedback. Pois há essa parte também. Tu tiveste uma grande entreajuda das pessoas para, digamos que foi um crowdfunding, funding também, te ajudaram também a criar não só esse primeiro livro de poesias, mas também este próprio. Sim, é verdade. E penso que se calhar futuramente vou continuar nesta toada, porque para mim não faz sentido editares um livro e os livros ficarem nas prateleiras. Eu acho que é um crime até. Ficarem nas livrarias. Exato. E apanhar em pó, não é? E quando o teu nome não é muito conhecido, é claro que não tens uma capacidade para fazer promoção. Mas pensas que o teu nome possa ser um dia também um nome sonante, digamos assim? O meu objetivo, assim, desde o princípio, eu quando me meto nas coisas nunca penso no que será e quais é que vão ser se vai ser algo que terá alguma fama. Não, eu não passo por aí.
simplesmente faço e coloco cá fora com muito amor e com alguma dedicação, e para mim é o importante. Relativamente, dizias, do crowdfunding, faz todo o sentido, porque é bom saber que há pessoas que acreditam no teu trabalho e que, contrariamente ao primeiro livro, em que as pessoas já conheciam os meus poemas, mas alguns não. E até mesmo, não é? Mesmo não conhecendo, essa parte que é muito importante também, que havia, se calhar, grandes amigos teus que não conheciam essa tua faceta de poeta. Se bem que sabes que muita gente que me conhece sabe que eu sempre escrevi canções. E sempre. Ou seja, todas as. Se calhar pensam, quem escreve, não é? Quem compõe música também pode fazer poesia, digamos assim. Sim, basicamente eu andei a fazer isto nos 26 anos de Dixit. Exato. Porque eu escrevia as letras, eu é que pensava nas temáticas, dos temas, as músicas sugeriam alguma coisa, e eu continuo a escrever com um fundo musical. Ele às vezes não está lá, mas na minha cabeça está. Está lá. Quase todos os meus poemas têm uma métrica quase musical. Logo, eu não consigo imaginar a poesia sem a música. Apesar de estarem aqui no papel as letras, e apesar de qualquer pessoa que o ler dar a sua intuação, eu continuo a achar que há sempre uma música por baixo das palavras que se dizem, de que se escrevem, e eu escrevo muito com o tempo, e às vezes as coisas vão fluindo com um ritmo. Há um ritmo por trás, e muitas vezes as pessoas... E achas que a tua cabo-verdianidade também ajuda muito a isso? Ou seja, uma coisa que o cabo-verdiano também tem, que é... O facto de eu ser crioulo... ser poeta também, como diz o outro. O facto de eu ser crioulo, a música e as palavras, se calhar têm alguma coisa a ver, não é? Eu nasci no Mindelo, e o Mindelo é um polo cultural tremendo, porque há muita gente que escreve, muita gente de música, e autodidatas, principalmente. Autodidatas, pessoas que estão longe dos centros cosmopolitas, mas que sentem a cultura de uma forma muito própria, e se calhar não sei, se calhar está nos meus genes, não sei, mas sempre gostei desta... Aliás, eu estive no Mindelo uma vez e senti aquele fervilhar de cultura, de música, de tudo, não é? Que é a arte. Que é a Morabeza. A Morabeza, exatamente. Ora, muito bem, estamos aqui com o nosso convidado bem especial, José Rui Rosário. Ora bem, o que são as 50 voltas ao Sol? As 50 voltas ao Sol fazia sentido que eu, num ano, faço 50 anos, que é este ano, 2019, nasci em 69. Meio século já. E agora fazia sentido que eu, chegando a esta etapa, não é? Ou a esta fase da minha vida em que fazemos muitas contas, não é? A partir deste momento é tudo contas de sumir, como se costuma dizer, ou de subtrair. Fazia sentido eu trazer alguma coisa que fosse um pouco autobiográfica. Resolvi então, dentro dos poemas que tinha e alguns que ainda escrevi mais recentemente, buscar poemas que tivessem, que me mostrassem uma fase da minha vida. Uma fase. Então podemos dizer que é um livro mais pessoal do que o primeiro, digamos assim. Relativamente ao primeiro, eu posso dizer, a escolha do primeiro livro foi feito essencialmente por mulheres que eu convidei para escolherem de entre aquelas centenas de poemas que eu tinha. Algumas amigas minhas é que escolheram. Logo, o primeiro livro é muito feminino.
este já é muito mais eu. É mais tu, é mais o teu alter ego. Sim, uma viagem, não é? No fundo, nós estamos neste astro, não é? Que está aqui a balançar um pouco, mas que ao mesmo tempo pronto, tem aquele movimento pendular à volta do Sol, faz com que tudo seja uma viagem, apesar de parecer que os dias são quase repetitivos, mas não, é uma viagem sempre diferente. Mas foram sempre com sol, como tu dizes. Não, é claro que não. Mas tentas sempre que haja sempre alguma luz, haja sempre a luz, e se tu olhares para este livro, o livro deambula entre o negro e o branco. A luz é muito cru, não é? Mas a luz está sempre presente, Exato. porque sem ela também não poderíamos ter o papel em branco para podermos colocar as palavras em negro. Não é? Mas, ao mesmo tempo, o negro também é importante, que haja esse contraste. Eu, sem dúvida, que dou muita importância ao facto de as coisas terem luz e serem, ao mesmo tempo, mais visíveis. Não é? Qual foi a tua grande fonte de inspiração para este livro? É a minha vida. No fundo, eu não inspirei-me para escrever este livro. Eu tenho poemas que falam de fases da minha vida. Poemas que, aliás, a inspiração vem exatamente de por vezes, eu querer retornar a certos momentos, não é? E trazer cá para fora alguns dos sentimentos que fui experienciando. E foste acumulando também, não é? Fui acumulando, porque a vida também é um acumulado de experiência. O que significa ser poeta nos dias de hoje? Olha, eu sinceramente vou-te dizer, eu nunca, e ainda é um bocado estranho para mim quando alguém me trata como poeta, eu nunca me vês nesse como um poeta. Eu sou uma pessoa que escreve poemas. Acho que um poeta, eu não gosto de me colocar no mesmo patamar de algumas pessoas que admiro muitíssimo e que acho que têm coisas feitas extraordinárias, e para mim ainda estar nesse patamar ainda falta um bocadinho, e eu não sei, há pessoas que dizem que é excesso de modéstia ou falta de algo, não sei, mas eu pelo talvez menos, se compreenderem aquilo que tu falas, que tu escreves, possam compreender quem tu és, não é? certo. Agora, em relação ao ser poeta, para mim, nos tempos que correm, é quase como em tudo, não é? Tudo o que tem a ver com humanidade, com expressividade, com cultura, nos tempos que estão a correr, as coisas tornam-se cada vez mais difíceis. Mais complexas, mais não é? complexas e difíceis. Os teus filhos também fazem parte desse leque da tua inspiração, digamos assim? Os filhos fazem parte a partir do momento que estão na minha vida, não é? De uma forma muito presente. E é claro que me inspiram, nem que seja naquela altura que tu olhas para eles, porque se aprende muito com as crianças, não é? E elas ensinam-nos muito e centram-nos também. Centram-nos um pouco. Eu acho que tanto o João como a Mariana são, por assim dizer, os meus astros. Não é que eu queira dizer que seja o sol, mas eles fazem parte dessa órbita. Gravitam ali à minha volta e não faz muito sentido. Não faz muito sentido pensar de outra forma a partir do momento que eles existem. Tem algum poema favorito nesse livro? Um poema favorito neste livro?
É assim, isto é a mesma coisa que estás Exato, a falar dos mas filhos. pronto, Não é? Estás a falar dos preferes o mais velho ou o mais novo? Não Claro. não tenho poemas Mas algum- favoritos. Olha, até pode ser por ordem. Tem algum poema que tu digas assim, não, quando eu escrevi este poema, ou quando senti este poema, é especial, porque é especial, não tanto como os outros, mas este tu dizes que é mesmo especial. É assim, eu neste grupo de poemas, todos eles são especiais. Por exemplo, eu tenho aqui um poema que é o Contraste, que é um poema que fala exatamente do branco, do negro. Como tu sabes, eu sou um ativista. Certo. Sou um ativista antirracista e acerrimamente tento pautar por um discurso que combate tudo o que é a colocação da diferença por questões cromáticas, ou questões culturais, ou questões Os direitos humanos. sociais. Sim, exato. E eu escrevi este poema, o Contraste, exatamente durante a minha vida. Eu fui-me relacionando com mulheres de várias proveniências, não é? E principalmente quando nós nos relacionamos com alguém que por uma questão fenótipa é completamente diferente de nós. Sim. Existe sempre um contraste, não é? Que chega a ser quase um complemento, não é? E eu, quando escrevi este poema, lembro-me de que muitas vezes, quando tu estás numa cama deitado com alguém com uma pele muito clara e tu tens a pele escura, e quando tocas a pessoa, ou quando vês os contornos dos corpos, entre o negro e o branco, Contraste, não é? e há um contraste perfeito. Perfeito. É a perfeição. Sabes onde é que acaba um corpo e onde começa o outro. Mas todo esse contraste pode existir em tudo. No fundo, o contraste também, às vezes, é o complemento. Às vezes faz sentido que as coisas tenham um contraste. Mas se quiseres, eu posso Com certeza, acho que os nossos ouvintes também vão gostar. Tu também te vamos. O poema também não é muito grande. Contraste. Somos contraste. Pelo dia, pela noite, pelo amanhecer, pelo anoitecer. Enrolados em lençol céu. O teu peito no meu. Fricção suave de melodia. Somos antítese. Antónimo cromático. Sinónimo sintomático. Somos simbiose. Somos silêncio. Suspiro. Sincronia. Aqui está. Muito bom, sem dúvida. É verdade, acho que, aliás, tu apresentaste este livro também há uns dias atrás, não foi? Sim, em Almada. Eu tenho estado. Eu lancei este livro no dia dos meus anos, não é? No dia dos meus 50 anos, numa festa, na praia, exatamente como tinha feito com o primeiro. Desta vez fiz questão de fazê-lo exatamente no mesmo sítio, na Fonte da Telha, que é uma praia que eu tenho uma ligação muito forte durante estes muitos anos da minha vida. É aquela praia que se calhar me faz transportar para a minha praia. E se calhar também é uma parte da tua inspiração também, não é? Então, sim, o mar assim. inspira-me muito. Mas eu gosto muito de estar ali na Fonte da Telha porque eu penso que tenha dito isto. Eu cheguei a Cabo Verde, eu vim de barco. Uau! Acabei de avião, tu vieste de barco, é mais complicado. Eu ainda vim num paquete. Eu vim em 71, vim num paquete. E a ideia que eu tenho, eu tinha 3 anos, há pessoas que dizem, não há memórias de 3 anos, mas tenho essa memória. Tenho aquela memória de chegar a Lisboa, de barco, e ter aquela visão impactante desde uma cidade grande pela primeira vez. E depois, parece que não, eu sempre vivi aqui perto, não é? Fiquei por aqui, Almada, tive uns tempos que vivi em Odivelas, depois fui viver outra vez para a Margem Sul, para o Miratejo, depois fui para o Seixal.
E tenho sempre, estou ali sempre perto dali da costa. Exato, tens de ficar sempre ao pé do mar ou do rio, digamos O assim. mar, o mar está lá sempre. Certo. E eu não consigo estar muito longe do mar. Tento que o tempo... A tua faceta também de ilhéu também. Sim, assim. é isso. E o que eu queria dizer é que, por exemplo, eu quando vou à praia, eu tenho sempre aquela tendência a pensar que estou a olhar para o horizonte e lá no fundo está a minha terra, não é? É o pote de ouro, como diz o outro. Sim, está a minha terra, lá no fundo, aquelas ilhas que estão ali no meio do Atlântico, Aquelas 10 ilhas. 10 ilhinhas, que continuam a ser um ponto de atração para mim. Eu sou daqueles que digo que o meu objetivo é voltar para a minha terra. Há muita gente que diz, a tua terra é aqui, já estás aqui há tanto tempo, a tua terra. Mas eu nunca me senti de cá, por isso. Mas podes Mas ter considerado que uma pessoa rica, digamos, podes ter 2 países, 2 culturas. Sim, é claro que eu assumo a minha Portugalidade, assumo-a de forma crítica, de forma inclusiva, não é? Não me sinto excluído, apesar de achar que ainda existe. Muita tentativa de exclusão de uma parte significativa desta sociedade portuguesa. Mas eu sinto-me em parte um cidadão e também uma pessoa que culturalmente adquiriu muito do que é português. Mas agora, se me queres falar de alma e aquela coisa que mexe comigo e que me faz sentir pleno, é Cabo Verde. É Morabezas. É Morabeza, é Cabo Verde, é aquela forma de estar, é aquela alegria, Isto sou eu. Mas eu consigo entender quando os portugueses sentem a sua nacionalidade, sentem o que é ser português. Consigo entender. Eu já estive em alguns sítios que, por curiosidade, quando tu vais para o estrangeiro, estas comunidades portuguesas e africanas e juntam-se quase todas, e brasileiras, porque a língua é um polo de junção, mas existe algo de mais, não é? Estas comunidades juntam-se. Eu consigo entender esta Portugalidade, esta forma de sentir Portugal, mas eu sou aquilo que eu costumo dizer, nós somos um híbrido, não é? E eu gosto de me sentir híbrido, que é uma mistura de África com Europa, com muita coisa, não é? Que foi se juntando ali naquelas ilhas e que fez o que nós sejamos um povo crioulo, não é? Como há outros, né? Nas Antilhas. Nós somos um povo crioulo que tem uma forma de estar e uma forma de sentir. Falemos então agora sobre os Dixit também. Vocês têm estado muito ocupados, na verdade. O que é que vocês já têm feito? Fala um pouco sobre o que é que os Dixit... Falando um pouco da minha banda, os Dixit, são 26 anos, não é? 26 anos de música, de acreditar num projeto que passava sempre por passar uma mensagem, lá está. Neste último ano e meio, nós fechámos a porta dos 25 anos, agora nestes 26, com este concerto que demos no Auditório Municipal de Seixal, que é a nossa terra. Tivemos uma mão cheia de concertos, todos eles muito... E o público sempre aderiu bem. Sim, porque eu vou-te ser muito sincero, nós não fugimos muito da nossa zona de conforto. Nós somos uma banda da Margem Sul. E vamos continuar a ser uma banda da Margem Sul, e sabemos que onde tocamos na Margem Sul há sempre alguém que nos segue. Por isso, não faz muito sentido, a partir do momento que... E voos mais altos. Nunca tivemos essa pretensão, apesar de termos tido uma fase em que fomos ouvidos em termos mais no país, tocámos de norte a sul.
Mas eu sempre achei que nós éramos uma banda diferente, que não está a correr pelo título, está a correr pelo gozo de correr. Não estamos ali. Aquelas pessoas que vão correr a maratona. São músicos que gostam de fazer música para o pessoal que gosta de música. Sim, simplesmente. E quando olhamos para trás, posso dizer que não há nada que nós já não tenhamos feito. Lançámos 6 discos, um DVD, e venderam-se. As pessoas compraram, grande parte deles. Eu tenho muito poucos discos das edições que nós fizemos. E ainda consegues ver que há pessoas desde o início que nos estão a acompanhar. E isso é muito importante, não é? Isso é tu sentes entre o antigo e hoje? Achas que o público tem crescido? Achas que o amor aos Dixit, digamos assim, à música também dos Dixit, tem-se mantido firme? O que é que achas? O que é que tens sentido também nesse sentido? O que é que eu te posso dizer? Eu acho que as pessoas amadureceram, não é? Claro. As pessoas que nos seguiam, nós começámos, tínhamos 20 e tal anos, eram jovens, não é? O pessoal jovem que nos seguia cresceu, teve filhos, recomeçou uma vida. Neste momento até já estão se calhar em fase de estar numa segunda parte ou numa reconstrução da vida que tiveram. E o que eu vejo é que as pessoas já nos olham já com uma certa nostalgia, como nos leva a crer que nós já estamos a ser daquelas bandas, revivalistas que já andamos aí com o revivalismo. Há pessoas que continuam a lembrar-se dos temas mais emblemáticos que nós tivemos, e foi muito giro este último concerto que nós demos, porque fizemos um concerto acústico, daqueles concertos que vale a pena estar, porque a sala também é lindíssima e as pessoas estavam sentadas, certo. E então estivemos ali como se estivéssemos em casa, não é? Como se estivéssemos. Vocês estão a falar com eles, não é? Sim, transformámos o palco numa sala de estar, em que tínhamos alguns motivos que lembravam uma sala, e estivemos ali 1h30, não é? Que tocámos, em boa cavaqueira, não é? Conversámos. Em boa conversa, digamos assim. Tocámos quase os temas que são os temas mais emblemáticos, né? Assim, também aqueles mais calmos e mais de ouvir e sentir. E posso dizer que a energia foi mesmo muito boa. Eu senti como não me sentia há muito tempo num palco. Nos últimos concertos que eu dei, tudo bem, foram palcos maiores, há sempre uma distância. Gostas mais de estar em palco ou gostas mais de estar na tua penumbra, digamos assim? Como escritor ou mesmo como... Eu sinceramente, é muito estranho dizer-te isto, mas eu gosto de estar nos dois lados. Gosto de estar deste lado de cá ou de um lado mais recolhido, e gosto de às vezes também de estar lá em cima. Se bem que eu tenho, qualquer artista tem às vezes um fascínio a imenso. necessidade de mostrar aquilo que... Não, eu acho que há ali um fascínio pelo palco. Que tu quando sobes ao palco, eu estou a falar por mim, não tens aquela sensação de estás a mostrar alguma coisa. Estás a ser tu próprio. Não tens. Eu normalmente quando subo a um palco, e isto vou-te dizer na verdade, tudo o que está à minha frente torna-se branco. Eu não vejo nada. Não vejo. É como se estivesses fechado num cubo em que tudo bem, às vezes há momentos que tu interages, né? Mas na grande parte do tempo é uma coisa em branco, e em que tu estás simplesmente a sentir. Não estás, eu não estou a pensar quem está a olhar para mim, ou agora vou fazer assim, eu deixo as coisas fluírem, é uma paixão, que ou se tem ou não se tem. E a partir do momento que tu começares
a sentir. Eu digo muito e sinceramente, eu nunca optei por fazer outro tipo de musical ou estar a fazer, como existem muitas bandas atualmente, covers, Certo. estar a fazer coisas de outros. Mas ser Porque, original, não é? sim, Seres tu próprio. digamos porque assim. a única coisa que eu acho que devo respeitar é o facto de subir a um palco. E a partir do momento que tu sobes a um palco e já Há uma estás a grande subir. responsabilidade também, não é? Quando se sobe a um palco. Não só por isso, e se estás a subir, só para entreter as pessoas, não, para mim, pelo menos, não faz Não muito é. sentido. Eu nunca me vi como um entertainer, se bem que há um quê de entretenimento quando tu sobes a um palco, não é? Mas vi-me mais como um performer, não tanto um entertainer. Eu acho que estou a fazer uma performance em que as pessoas estão ali, é um momento único, é um momento especial, é um momento que podes vir a esquecer ou não, não é? Mas é um momento único, é aquele momento. É aquele momento. Eu na semana passada fui, por acaso, no sábado passado, uma semana, fui ver o Valete com o meu compadre. E nós somos os dois uns fãs incondicionais. Mas há muitos anos mesmo. Não só pela música, mas pelo liricismo. E eu sou também um amigo do Kate e eu e o Rui, ele disse, temos que ir ver este concerto no Capitólio, porque, e eu digo sinceramente, nunca tinha visto o Valete ao vivo, e ele é uma pessoa que tocou muito pouco, que fez sempre muita questão de manter uma diferença, Uma sobriedade. e uma forma de estar na música muito Sem estar a lançar muita coisa, mas... Sim, muito low profile, muito sólido. E eu fui com o Rui e durante alguns momentos eu senti que estou a viver um momento único. Para mim, né? Para mim era sem dúvida um momento único, porque nunca tinha visto o Valete atuar em palco e sentir aqueles temas que eu ouvi de trás para a frente nestes últimos 15 anos, porque o Valete está aí há 15 certo. Desde o início que eu comecei a ouvir o Valete, eu achei que ele era diferente. E continua a ser. Continua a ser uma pessoa diferente. Em termos do rap nacional, se bem que eu gosto de outros, também. Sim, eu gosto de outros raps, gosto do Sam. Há pouco tempo tive uma coisa muito boa que foi ter-me aproximado do General D. Exato. Que está de volta, não é? Exato, ele está de volta. E em breve vai estar aqui também no Divulgar-te. Tive a possibilidade de falar neste caso, de teclar com ele no Facebook. Curiosamente, ele fez-me um convite e ele não estava como General Lee, o Matsin, Bonga Matsin. E eu depois é que isto é o General Lee. E pronto, começámos a falar e agora temos trocado umas palavras, mas eu tenho outros rappers que eu gosto muito, mas o Valete é assim. É aquela essência. É o meu favorito e adorei aquele espetáculo, adorei aquele concerto. Tem uma parte, eu não sei, não chegaste a ir ver? Não. Por acaso, infelizmente não cheguei. Ele teve 3. Acho que ainda vai ter mais uma noite. Esgotou e vai ter mais uma. Vai ter mais uma noite. Esgotou as duas. As duas. Então, pá, ainda está tudo. Ou seja, o Valete tem muita gente. Tem, sem dúvida. E ele tem um curiosamente grande leque de seguidores. Curiosamente vi muita gente nova. Ou seja, o Valete já não Isso é bom. desta Já não é geração. só daquela geração. Nossa geração. Contrariamente aos Dixie que Não é? a fazer a música para a geração. Ou seja, que o rap nestes últimos
15 anos, e eu tenho acompanhado, porque eu sou também um fã do rap, apesar de não fazer. O rap continuou a ter um caminho vivo, muito coerente. Continua vivo ainda. Muito coerente. Se bem que, como o rap, como diz o Valete, falta rap consciente. Cada vez mais temos rap de festa e era uma das mensagens que eu tinha lá. Há que dar, aliás, foi sempre há que dar a essência dele também, sim. foi sempre a consciência. E acho que foi uma das razões dele se ter afastado. Sim, sem dúvida. Apesar também de ele ter alguns problemas pessoais, foi umas questões pessoais, mas também porque ele já não se revia muito no que andava a ser feito. Mas quando ele também lançou, nós ouvimos aquilo que ele lança e é sempre bom. É sempre bom, sem dúvida. Estamos aqui com o nosso convidado especial na rubrica Voz Nacional do Divulgar-te, José Rui Rosário, com 50 voltas ao sol, e vamos continuar nas voltas, sim ou não? 3 palavras que possam definir 50 voltas ao sol. 3 palavras que possam definir... Eu gosto de pegar assim os meus convidados. Se calhar mundo, eu e vida. Muito bem. Mundo, eu e vida. Olha, qual é que é a tua mensagem para os ouvintes de Divulgar-te, os teus leitores e também quem segue os Dixit? A minha mensagem, já que estamos neste momento a dar mais uma volta importante no tempo, não é? Estamos a acabar os anos 10 e a entrar para os anos 20. A minha mensagem passa por sermos mais interventivos. Acho que nos tempos que vão correndo, não é? E sem querer agora entrar por caminhos mais sérios, mais melindrosos, mas nos tempos que vão correndo é importante que nós tenhamos noção do que é que somos, do que é que cá fazemos e por que lutamos. Eu vejo demasiadas pessoas completamente desligadas do mundo. Cegas? Achas que estão cegas, de certa forma? Alienadas, um pouco. Eu não digo cegas, eu se calhar... Nós não podemos dizer que alguém é cego quando não viu, ainda não viu. Acho que há muita gente que está alienada e não quer ver, não quer parar e dizer, espera aí, aqui há alguma coisa que está mal e temos que melhorar isto. Eu tinha, desde que nós passámos este século, eu tinha muitas esperanças no mundo como ele se estava configurado. E perdeste alguma dessa fé? Sim. Nós chegamos ali a uma altura em que caiu o muro de Berlim, acabou a Guerra Fria. Pensámos que com as novas tecnologias em que nós quase que podemos democratizar o conhecimento, em que as pessoas agora chegam muito mais perto umas às outras. Só que o que acontece atualmente, e isto é verídico, é que todas aquelas ferramentas que nós podíamos propagar, tudo o que é humano, tudo o que é que nos une, tudo o que é importante, neste momento o que eu vejo é que estas ferramentas sociais, redes sociais, cada vez mais estão a propagar o ódio, a intolerância, a falta de respeito. Depois temos aquela coisa de que atualmente as pessoas estão todas a escudarem-se na liberdade de expressão. Há coisas muito estranhas. Sim, a liberdade de expressão. Depois são pessoas que veem com maus olhos o que é politicamente correto, que quando havia essa coisa que é o correto, o que estava lá correto, o correto muitas vezes não tem que ser algo que todos olhemos da mesma forma, mas o que eu vejo é que as pessoas estão a aproveitar-se do contrariar o que é politicamente correto e o que é sensato, né, para agredir.
Libertinagem, Sim, né? Praticamente. Eu não digo que, Quase. eu até sou uma pessoa muito libertária. Acho que nós devemos dar aso à nossa libertação. Sim. E sou uma pessoa libertária. O problema não é seres livre, o problema é tu quereres imiscuir-te na liberdade do outro. E o que eu vejo é que atualmente toda a gente se acha no direito de ter a liberdade para pura e simplesmente humilhar, ofender, atacar o outro por uma razão às vezes que nem tu entendes, só para se sentirem mais não sei, é uma questão de Mas sendo um homem também das 50 voltas ao sol, ainda acreditas que nós podemos fazer sempre a diferença? Eu enquanto tiver forças vou lutar por isso. Porque os meus filhos merecem que eu lute, que eu faça um combate humanista. Os meus filhos vivem no seu país, nasceram aqui, são filhos, é claro, de imigrantes, tanto eu como um deles somos imigrantes. Ela veio do Brasil, eu sou de Cabo Verde, mas eles são cidadãos nacionais. E a única coisa que eu quero é que eles não sejam vistos como diferentes, que não sejam vistos como diferentes, não é? Só porque a sua proveniência ou porque os seus pais são de. Porque eu continuo a lutar e uma das minhas lutas passa exatamente onde tu nasceste, é onde tu és. O teu chão é este. Exato. E eles não têm de ficar com uma herança, entre aspas, não é? Genética que os escolhe sempre a um país que eles não sentem. É claro que eles não se sentem nem cabo-verdianos nem brasileiros. Só se quiserem também descobrir um pouco mais sobre isso. Podem, mas é sempre por uma questão de origens também. De origens e ir às suas origens. Agora, eles não se sentem. Eles são portugueses e eu tenho todo o direito. Não é? Estamos a falar de um país em que eu investi também, não é? Invisto. Exato. Um país em que eu trabalho, um país em que eu faço